Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia, o resumo dos livros, e hoje é o dia do livro de Esdras. Esse livro se passa na época em que o povo de Deus estava voltando do exílio, do cativeiro lá na Babilônia. Então, eles ficaram em cativeiro 70 anos, como havia predito o profeta Jeremias, lá em Babilônia, e depois o Império Medo-Persa vence o Império Babilônico, e aí toma todas aquelas terras que eram do Império Babilônico, e através de uma ordem de Ciro, que era o imperador Medo-Persa, em 538 a.C., ele diz que os judeus poderiam voltar à sua terra para habitar novamente a sua terra. Então, eles iriam sair lá da Babilônia, de todos os locais onde eles tinham sido espalhados, para voltarem para a sua terra. Isso aconteceu, então, em torno de 538 a.C. E olha que interessante, em 700, mais ou menos 730 antes de Cristo, ou seja, uns 200 anos antes, Deus já havia profetizado através de Isaías, em Isaías 44, que lá na frente ele ia levantar um servo deles chamado Ciro, que ia fazer com que trouxessem as pessoas do cativeiro para a sua terra novamente. Olha só, essa profecia aconteceu 200 anos antes de se cumprir. E, após 200 anos, apareceu realmente esse imperador, Ciro, e deu essa ordem para que o povo voltasse para a sua terra. Eles voltaram em 3 levas. Né? Então, o livro começa falando do decreto de Ciro, depois ele fala da lista dos que voltaram do cativeiro. E eu separei aqui umas datas para vocês entenderem, olha que interessante. Quando eles foram em cativeiro, olha só, eles foram também em 3 levas, quando eles foram para a Babilônia. A primeira foi em 605 a.C., onde levaram os jovens nobres de Judá, inclusive Daniel e os seus amigos. A segunda leva foi em 597 a.C., onde foram mais de 11 mil pessoas, incluindo o profeta Ezequiel. E depois a última em 586 a.C., onde foi todo o restante de Judá. Só não foi Jeremias e os mais pobres do povo. Então eles foram em cativeiro em 3 levas. E olha que interessante, eles voltaram também em 3 levas. Olha só, eles voltaram, a primeira volta foi em 538 a.C., vieram mais de 50 mil, por volta de 50 mil exilados, e vieram com Zorobabel e Jesua. A segunda leva voltou com Esdras, que foi em 457 a.C., e depois a última leva veio com Neemias em 444 a.C. Então veja que interessante, né? Eles foram em 3 vezes e voltaram em 3 vezes. O importante é que a palavra de Deus se cumpriu e que eles voltaram do cativeiro para a sua terra. Quando eles voltaram, eles começaram a construir. Primeira coisa que eles construíram, porque estava tudo destruído quando eles voltaram, né? Primeira coisa que eles construíram quando eles voltaram, que eles quiseram construir, foi o altar a Deus, porque eles queriam construir o templo novamente para adorarem a Deus e terem uma vida agora diferente, uma vida com Deus, para que isso não acontecesse novamente com o povo, que o pecado não levasse novamente a exílio, a eles serem espalhados pelas terras. Não, agora eles queriam seguir a Deus e fazer o que era certo. Afinal de contas, eles já tinham sofrido bastante nesses 70 anos aí que ficaram exilados. Quando eles voltaram, a maioria do povo ali era sacerdote, era levita, eram pessoas que cultuavam a Deus, né? E eles quiseram começar fazendo o altar de Deus. Fizeram o altar, então o livro conta, né? Eles construindo ali o altar. Depois eles colocam os alicerces do templo em volta do altar. E quando eles começam a construir ali, porque o povo da terra que estava ali, né? Viu que eles começaram a construir o altar, que eles estavam construindo o alicerce do templo, que eles estavam começando a se fixar novamente ali. Então, aquelas pessoas que estavam ali naquela região, que acabaram morando lá durante esses 70 anos que eles estavam fora, começaram a atrapalhar eles na construção. Não queriam que eles construíssem, não queriam que eles se instalassem ali, não queriam que eles se dessem bem. Então eles começaram a atormentar ali o povo nesse edificar. E aí no livro conta que eles foram atrapalhados por essas pessoas desde a ordem de Ciro até o reinado de Dario. Ou seja, passou Ciro, passou Cambises, passou um outro que era muito rápido, assim, de 8 meses, um reinado, depois veio Dario, e durante todo esse período eles estavam sendo
atrapalhados por essas outras pessoas ali da região que não queriam que a obra de Deus ali fosse feita. Então ele conta isso, né? Que eles primeiro eles tentaram se infiltrar. Falaram, não, deixa que a gente constrói com vocês e tudo, mas era tudo uma farsa para que eles pudessem atrapalhar ali a construção. Depois eles começavam a fazer acusações e tal. E aí no livro de Esdras, ele conta isso, né? Que desde Ciro até Dario teve esse problema. E aí depois ele abre um parênteses. Esse parênteses conta, depois do reinado de Dario, que também continuou tendo dificuldades com relação a esses outros povos que estavam ali na terra. Então ele conta sobre Assuero, sabe aquele do livro de Esther, né, que é o rei Xerxes, na verdade, né? O rei Assuero, também chamado de Xerxes, ele foi naquela época do livro de Esther, que nós vamos falar, né, ainda um pouquinho mais para frente, que teve aquela acusação contra os judeus, que queriam matar todos os judeus, e que aí Esther, Deus levanta Esther, para que através de uma atitude dela ali pudesse ser salvo o povo. Então ele conta isso nesse parênteses, ele conta sobre também um problema que houve na época do governo do rei Artaxerxes, que é abaixo de Xerxes, então ele abre um parênteses. Então quando você estiver estudando o livro de Esdras, você vai falar assim, poxa vida, estava no rei Ciro, aí ele fala sobre o Dario, aí depois ele pula para Assuero e Artaxerxes, depois ele volta a falar de Dario de novo, né? Aí você fala, ué, são outros reis, é o mesmo rei, é uma confusão, né? Mas na verdade não, é porque teve um parênteses, quer ver, eu vou falar para vocês, no capítulo 4, quando ele está contando essas coisas, entre o versículo 6 até o 23, ele tem esse parênteses contando isso. E depois ele volta falando ali do reinado de Dario. Quando a gente lê pela primeira vez, fica um pouco confuso, mas você sabendo dessa informação vai ficar um pouco mais fácil. Sabe quando você está contando uma história e de repente você fala assim, então, mas você sabe que nesse caso, papapá, e você conta um parênteses ali, depois você fala, bom, voltando, então, onde eu estava e tal, e começa a contar novamente aquela história. Então, foi isso que aconteceu aqui no livro de Esdras. Bom, depois ele conta que eles foram impedidos, né, através de acusações falsas, foram impedidos de que esse templo fosse reconstruído. Tanto que ele começou a ser construído mais ou menos em 535 a.C. Aí, quando foi em 520 a.C., eles tiveram que parar a construção, porque, aliás, eles pararam logo em seguida. Quando foi em 520, eles retomaram a construção, por conta de toda essa confusão e dos povos da terra, e depois em 515 a.C. é quando ele termina realmente. Esse aí já é o segundo templo, tá? Que o primeiro templo, lembra, tinha sido construído pelo rei Salomão. E quando eles foram levados em cativeiro, depois de muito tempo, que aqueles reis desobedeceram a Deus, lá na época do rei Zedequias, quando eles foram, né, levados em cativeiro, aí aquele templo foi destruído. Por isso que eles tiveram que construir novamente agora. Então, esse já é o segundo templo, certo, que está sendo construído. E aí, nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, inclusive no capítulo 5 ele fala sobre isso, estimulavam o povo, falando, não, nós vamos fazer, nós vamos conseguir, e trazendo profecias de Deus de que eles iriam terminar a construção daquele templo. E aí Zorobabel e Jesua levantaram outras pessoas ali do povo e falaram, não, nós vamos construir, continuaram construindo, e o povo ali, ó, né, levantando acusação, foram até o rei Dario falar, esse povo vai estar querendo levantar a cidade para se levantar contra você, rei, né, tentando fazer a cabeça do rei ali. Aí o povo de Deus respondeu assim para o rei Dario, olha, nós temos uma ordem do outro imperador, que era antes de você aqui da Pérsia, que deu ordem para nós que nós poderíamos construir esse templo. Ele que ofereceu de nós voltarmos para a terra, de construirmos. Veja lá nas crônicas dos reis para você ver. Falou isso para Dario. Aí Dario foi pesquisar lá e viu realmente tem um decreto aqui de Ciro de que eles poderiam estar, né, voltando para sua terra, reconstruindo ali as suas coisas. Então aí ele permitiu que eles estivessem reconstruindo. Porque vocês sabem que a lei dos medo-persas não se pode revogar. Se você fizer um decreto qualquer ali e depois você voltar atrás, você não tem como voltar atrás, nem para você mesmo, porque você já falou, né? Então, a palavra deles, assim, era uma coisa, né? Os decretos tinham que ser firmados. Então, se houve um decreto de que eles poderiam, então eles poderiam. E aí eles terminam a construção do templo. Fala lá que muitas pessoas, algumas choravam de alegria porque tinha reconstruído o templo, outras
choravam de tristeza de ver os alicerces ali daquele segundo templo, que era muito diferente do primeiro. O primeiro tinha mais glória e tudo. E é quando você depois vai estudar lá no livro dos profetas, que diz que, do profeta Ageu, que diz que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira. Né? E sabem por que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira? Porque nessa segunda casa é onde viria o Messias. Né? Ele iria frequentar esse templo. Então, apesar dele, a construção ser mais simples, ele seria um templo muito mais bem visitado, né, pelo próprio Deus ali mais para frente. Só Deus sabia disso. Mais para frente, esse templo vai ser reformado por Herodes, lá próximo da época de Jesus vir, e aí ele fica também com uma glória, né, bonita, tudo, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, o livro de Esdras conta desde o decreto de Ciro, eles começando a construir o altar, os alicerces do templo, toda essa confusão com os povos da terra, essas acusações. Depois eles voltam a reconstruir, terminam, né? Então foi uma história muito bonita. Depois do capítulo 7 em diante, aí entra a história de Esdras mesmo, ele, né? Que o rei Artaxerxes, aí já tinha ido para um outro rei mais para frente, né? Que o rei Artaxerxes, também da Medo-Pérsia, falou que ele poderia voltar com mais uma leva de pessoas lá para Jerusalém. Então era a segunda leva. Lembra que a primeira foi com Zorobabel, que depois até se tornou governador do povo ali, né? Aí a segunda leva foi com o próprio Esdras. Então ele conta ali como é que foi a volta, que as pessoas ajudaram com coisas para riquezas ali para ajudar depois lá na reconstrução da cidade, do templo. Ele fala que eles, porque Esdras era um escriba e sacerdote, então ele era uma pessoa que prezava muito pela palavra de Deus e queria ensinar a palavra de Deus e os estatutos de Deus para esse povo que ia voltar para a terra. Afinal de contas, agora eles tinham que fazer certo, né, para não acontecer tudo de novo. Então ele começa a falar ali da aliança com Deus e tudo, e também pede perdão pelos pecados deles. Eles fazem toda aquela parte mesmo assim de se reconciliar com Deus através de Esdras. E depois, no final, eles despedem as mulheres etéias, que se fala aqui, que seriam aquelas que eram de outro povo, que se relacionavam com eles, mas que levavam eles a seguir outros deuses, a ter outros costumes, inclusive a queimar os próprios filhos na fogueira para aqueles deuses lá deles, umas abominações. Assim. Então Deus falou para eles se apartarem dessas pessoas que não quisessem seguir ali os caminhos de Deus, né? Então, que eles se apartassem. E aí termina o livro contando isso. Então, esse livro de Esdras mostra o quê? A volta do cativeiro, um recomeço, uma forma deles tentarem começar novamente uma situação que na cabeça deles, lá do povo, quando estava lá no exílio, já estava perdida. E quantas vezes isso acontece conosco, né? Às vezes a gente está numa situação, tem pessoas que às vezes estão ali no fundo do poço, ou estão numa situação que parece que não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas sempre há uma profecia de reconstrução de Deus na nossa vida. E aí, no momento certo, no tempo de Deus, quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos com o nosso coração quebrantado, quando nós nos arrependermos das coisas erradas que nós fazemos e quando nós desejamos de todo o coração, assim como o Esdras desejava aqui, viver para Deus e fazer e obedecer aquilo que Deus ordenava, então aí nós temos um recomeço, uma nova vida. E aí eles viveram ali na terra, puderam reconstruir as suas vidas, serem felizes. E depois, mais para frente, a gente vai ver, na semana que vem, nós vamos estudar sobre o livro de Neemias, onde ele começa a reconstruir agora em volta a cidade, o muro, né? E nós vamos falar também da última leva das pessoas que vieram do cativeiro com Neemias, que foi mais ou menos em 444 a.C., e a reconstrução dos muros. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a sua vida. É tempo de reconstrução. Nunca perca a esperança. Deus tem sempre novidade para a nossa vida. Amém, queridos? Então, até a nosso próximo programa. Vocês fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada. Tchau, pessoal. Até mais.